Para você? Fala pessoal, começando mais um episódio de Willcast, o meu podcast, e hoje com um convidado para lá de especial. Hoje eu estou com ele, que é policial da rota, é o Alex Tifu. Tudo bem, Alex? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Ah, bacana. Agora, para começar, eu queria saber um pouco mais como você decidiu entrar para a polícia. Então, na verdade, a minha história ela começa quando eu comecei a trabalhar na prefeitura de Ferraz, né? Eu trabalhei aqui em Ferraz na junta de alistamento militar. Então, o que acontecia? Ali a gente alistava os jovens, né, que estavam em idade aí de servir, e na época o pessoal servia no Vale do Paraíba. E ali eu comecei a ter um contato maior com os militares, né? E aí eu comecei a me identificar com a área militar, né? Conheci um capitão chamado Ney, que era um exímio, né, comandante e tal, e eu comecei, né, a ter contato na área militar. Aí fiquei por 5 anos ali na prefeitura e posteriormente eu resolvi aí prestar, né, o concurso aí para a Polícia Militar. Então, na verdade, começou ali, quando eu tive contato com as Forças Armadas, que eu me identifiquei nessa área aí. Bacana. E como é que funciona a entrada para a rota? É um policial de carreira que ele faz o concurso para a rota ou é um concurso à parte? Então, na verdade, como que funciona? Qualquer unidade da Polícia Militar, seja ela rota, força tática, bombeiro, COI, qualquer uma, você tem que prestar o concurso hoje, concurso público, para soldado, né, ou para academia do Barro Branco, né? São os dois concursos públicos que você consegue aí entrar nas fileiras da corporação. Depois que você passa por esse concurso, você vai começar a fazer o curso de formação. Na Academia do Barro Branco, você se forma oficial, e em Pirituba, né, e nos outros demais centros de formações, você se forma soldado. Depois que você é formado, aí você é convidado, né, ou você se voluntaria para servir na rota, né? Depois que você for chamado para a rota, há uma entrevista, ou não é? O pessoal faz ali um trabalho de investigação, porque não é qualquer policial que se identifica com o serviço diferenciado da rota, e ali você vai passar por um estágio, né? Um estágio de adaptação. Após esse estágio, né, se você conseguir passar por esse estágio aí você ganha um prêmio, né? A gente fala, esse prêmio é o braçal de rota, né? Há uma solenidade aí que você após o estágio é submetido e aí você conquista o seu braçal e aí você começa realmente a fazer parte aí do time de guerreiros aí que é da rota. Bem bacana. E o que diferencia um policial da rota de um policial regular? Então, na verdade, o policiamento de rota, aí se remonta aí nas histórias, né, muito tempo atrás. Por que foi formado o policiamento de rota, né? Não sei se quem está assistindo aí sabe o significado rota. O significado rota é rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Tobias de Aguiar foi o fundador da Polícia Militar, Brigadeiro Rafael Tobias. E aí, o que aconteceu? Na época aí que São Paulo estava cometido aí muito pela guerrilha urbana, né, não muito diferente do que acontece hoje, mas estava assim, estava descabelado São Paulo. E aí tinha que se fazer, ou se formar um grupo policial para fazer frente a esses guerrilheiros, né? E aí foi formado dentro do 1º Batalhão de Choque, que é a sede da rota, né? São duas coisas diferentes, o batalhão da rota e o policiamento de rota. O batalhão é centenário, né? A rota, ela teve início em 1970, justamente para fazer frente a esses guerrilheiros aí que afrontavam aí a lei e a ordem em São Paulo. E aí criou-se a rota, né? Em 1970. E aí, naquela época, já era um policiamento diferenciado. Então, o policial que ia para lá,
ele gostava do que fazia, né? Ele tinha um tirocínio policial diferenciado, né? A sua postura era diferenciada. Não que os outros não sejam, mas ali, né, a postura do policial de rota, a educação do policial de rota, ela sempre foi diferenciada, né? E sempre foi respeitada tanto pelas pessoas de bem quanto pelos marginais, né? Inclusive, aí até hoje, a rota é reconhecida internacionalmente. Vem policiais aí de outros países. Na época que eu estava na rota servindo lá, veio policial até da SWAT, né? Fazer um trabalho ali de conhecimento, sair na viatura com a gente. Então, o policial de rota, ele não é melhor nem pior, ele é diferente. O policiamento diferenciado é para fazer frente justamente a essas ocorrências de gravidade. Ah, legal. E como é que funciona o treinamento para você se tornar um policial da rota? Então, o treinamento é intenso, né? Você chega, o estagiário de rota, né, eu passei por esse estágio, você tem que chegar muito cedo no batalhão, né? Você tem que conhecer todos os equipamentos que estão dentro da viatura, que compõem uma viatura de rota, né? Hoje aí a rota tem no quartel da rota lá, equipamentos aí que fazem frente a essa criminalidade, o armamento do criminoso que hoje está, né, muitas vezes mais armado do que as próprias forças de segurança. Então, o policial lá, ele tem que conhecer esse equipamento, manusear esse equipamento, né? Conhecer aí o equipamento de distúrbios civis, porque, para quem não sabe, a rota também é um batalhão de choque, né? O nome da rota, o nome do batalhão é 1º Batalhão de Choque Tobias de Aguiar. Então, a rota também trabalha com um batalhão de choque. Então, o policial tem que conhecer aí das munições químicas, né? No estágio, ele tem que se empenhar, né? Se empenhar em conhecer as áreas que a rota atua. A rota tem área de atuação em todo o estado de São Paulo. Então, o estagiário, o componente de rota, ele tem que conhecer São Paulo capital, São Paulo interior, Baixada Santista e todos os regiões aí, né, de São Paulo. Desculpe. Então, o policial da rota, né, nesse tema aí, ele tem que ser diferenciado, né? Eu me recordo quando eu estava estagiando, eu tinha que decorar todos os DPs de São Paulo, né? E até hoje eu brinco, né? Eu falo pro pessoal que são coisas que não saem da mente, né? Então, eu falo pro pessoal, pessoal, os primeiros DP aí, 1º Sé, 2º Bom Retiro, 3º Campos Elíseos, 4º Consolação, 5º Aclimação, 6º Cambuci, 7º Lapa, 8º Brás Belém, 9º Carandiru, 10º Penha, e ó, você vê, e faz tempo, a gente tem que decorar. Essa é a diferença do policial de rota. DPs são no total? Não entendi. Quantos DPs são no total? Na São Paulo capital, 102. 102. São Paulo capital, aliás, 101 DP. Uhum. Capital, só que aí tem os municípios, né? Os municípios aí que tem vários DPs. E quais são as habilidades primordiais que um policial da rota tem que desenvolver para poder começar a patrulhar na rua? Então, as habilidades eu digo que assim, o tirocínio policial, o que é o tirocínio policial? É você ver coisas que uma pessoa comum não vê, né? O policial da rota, ele tem esse diferencial. Ele olha, por exemplo, vou dar um exemplo para você, ele olha para um estabelecimento comercial, no caso, uma padaria. A gente passa numa padaria, você vai ver o quê? Você já vai ver, hoje tem pão, né? Ou será que aquela empadinha tá boa? Será que aquele pão acabou de sair? O policial de rota, quando ele passa numa padaria, no estabelecimento, ele olha as pessoas que estão no interior daquela padaria. Ele olha os indivíduos que estão ali. O indivíduo que está próximo ao caixa, por exemplo. Ele olha a feição da menina ou do rapaz que está no caixa, está assustado. Então, ali ele fala, tem alguma coisa errada, né? Estou dando um exemplo de padaria, mas uma pessoa que está andando na rua, né? Algumas atitudes
que para nós, a civis normal, parece comum, mas para um policial da rota, né, é anormal. Então, essas coisas fazem a diferença, né? Por exemplo, teve uma ocorrência aí, que simplesmente o policial notou, só para você ter ideia, né? O policial notou que o indivíduo que estava no ponto de ônibus, quando ele viu uma viatura, ele deu sinal para o ônibus parar. Ou seja, ele estava esperando o ônibus. Mas quando ele viu a viatura, ele deu sinal. O primeiro ônibus que veio, ele parou. É ou não é? E esse policial não era nem da rota, tá? Mas eu estou falando de tirocínio policial. Aí nós fomos abordar esse indivíduo no interior do ônibus. Para nossa surpresa, esse indivíduo estava armado. Ele ia roubar os passageiros e ia fazer o arrastão no ônibus. Então, essas coisas, esse tirocínio policial aguçado, que se diferencia aí de grandes policiais aí, né, que fazem frente à rota, à força tática, né, e outros órgãos de atuação aí. E o que diferencia um patrulhamento de uma polícia comum para o patrulhamento da rota, das viaturas da rota? Por exemplo, o que diferencia é assim, ó, cada viatura tem um setor a ser patrulhado, né? Por exemplo, você mora em Suzano, né? Então, Suzano, aí onde você mora, tem determinada viatura que ela vai ficar nesse setor aí. Onde você mora, tem a viatura, então ela tem a escala dela, vai ficar aí nesse setor, que a gente chama de subsetor. Então, começa por aí. O policial vai ficar somente nessa parte do mapa aí. Já a rota, como ela tem área em todo o estado de São Paulo, cada dia ela vai estar no local, né? Cada dia ela vai estar no município, cada dia ela vai estar numa área. Isso já diferencia bastante a atuação da rota. E enquanto as viaturas comuns aí, ela atende pelo 90, então quando você liga o 90, cai no centro de operações e essa ocorrência é paga aí, que a gente fala, né? É despachada por uma viatura. E essa viatura tem a obrigação de atender essa ocorrência. Já a rota não, a rota é uma tropa de apoio. Então a rota escuta essa ocorrência. Se for uma ocorrência de gravidade, a rota vai no apoio. Então a rota não tem essa obrigação de atender as ocorrências rotineiras, né? Então é uma tropa de apoio a ocorrências graves. Então, por exemplo, se um dia se você vê uma ocorrência de gravidade em Suzano, tem a viatura que vai atender essa ocorrência e tem as viaturas que vão no apoio. Um apoio como a rota vai em apoio à ocorrência de gravidade. Desculpa aí. Então, essa é uma diferenciação muito grande aí das viaturas da rota. E durante o seu tempo na rota, você já se envolveu em algum confronto armado? A tosse está pegando. Já tive ocorrências de gravidade, sim, né? A gente costuma falar que a gente não sai para confrontar com ninguém, né? Então, quem escolhe o confronto não é o policial. Quem escolhe o confronto é o infrator da lei. Né? Então, quando o policial dá a voz de prisão, o policial vai atrás de um carro roubado, vai atrás de um sequestrador, quem escolhe o confronto não é o polícia. Quem escolhe o confronto é o infrator da lei que não quer se entregar, não quer, né, ser preso, e aí, infelizmente, há o confronto. Né? Nenhum policial gosta do confronto, mas, infelizmente, né, o bandido ele não quer ser preso, muitas vezes não quer ser preso, e aí há esse confronto armado aí. E você se recorda qual foi a ocorrência mais perigosa que você já se envolveu, não? Olha, perigosa, teve várias ocorrências, né? Teve várias. As piores ocorrências são ocorrências com indivíduos armados, né? Com indivíduo armado. Então, eu me recordo que teve uma ocorrência aí que nós fomos apoiar essa ocorrência aí, né? Em que tinha vários indivíduos armados e com refém. Então, é uma ocorrência muito delicada.
porque o indivíduo pegou ali, se eu não me recordo, na verdade eram 2 indivíduos, 5 pessoas de refém, como refém, ali na Zona Leste. E aí, quando nós chegamos nesse apoio, aí estavam lá os indivíduos com refém, que na verdade eram funcionários de uma firma de conserto de geladeiras, né? E aí teve a negociação, né? Chegou o pessoal especializado, que é o GAT, né? Que é o Grupo de Ações Táticas Especiais. Eles treinam e são preparados justamente para essas ocorrências de refém, né? E eles chegaram para apoiar, eles viram que a gente estava evoluindo na negociação e no final, graças a Deus aí, os indivíduos se entregaram, né? Não houve confronto, mas foi uma situação muito tensa. E o pessoal lá, os funcionários, nossa, agradeceram muito a gente. Isso é muito gratificante, né? Quando eu vi até esses dias aí, um rapaz pegou uma mulher no Uber, deixou essa mulher e os filhos como refém dentro do carro, e quando ela foi libertada, ela até caiu, porque quando você fica de refém, você fica na mão do infrator, né? Ele faz com você o que quiser. E nesse caso aí nós conseguimos libertar os 5 funcionários e os 2 indivíduos foram presos. Então a rota ela também dá apoio em caso de sequestro. Então, em todas as ocorrências de gravidade. Todas as ocorrências de gravidade. Se a rota está em determinado local e há uma ocorrência de gravidade, a rota vai no apoio. O policial de rota, né, atualmente nós temos o curso que é ministrado pelos policiais de rota, né? Nesse curso você tem aula de negociação, né? Tem a aula lá de invasão tática, de ocorrência com refém. Então, se a rota se deparar com uma ocorrência dessa, os policiais de rota estão preparados para fazer frente a essas ocorrências. Não é o carro-chefe, né? Que é como eu disse, o batalhão, a equipe preparada para a ocorrência com refém é o GAT, né? Que é o Grupo de Ações Táticas Especiais. Mas se a rota se deparar com uma ocorrência dessa, ela com certeza vai fazer frente aí ao que demanda a ocorrência. E quais foram as principais mudanças que você pôde observar na rota quando você iniciou até os dias atuais? Mudou muito, mudou muito. Eu cheguei na rota em meados de 94, né? Então, vamos fazer 30 anos. Equipamento, né? Só para você ter ideia, nós saímos aí com a viatura da rota na época com 38, com revólver 38, né? Hoje, não só a rota, mas nenhum policial usa mais 38 no patrulhamento, é tudo pistolas. A gente saía com uma calibre 12 e uma carabina Puma só. Hoje a rota tem fuzil, a rota tem ponto .30 e outros armamentos aí que demandam, que fazem frente à criminalidade de hoje. E a tecnologia também veio para ajudar. Então a gente, antigamente na rota, só para você ter ideia, a gente usava o guia mapográfico para achar as ruas. Você já viu falar no guia mapográfico? Mapográfico é tipo um livro, né? Então, aqueles guias, como se fosse uma enciclopédia, mas seria isso, né? Isso. O policial da rota saía com guia daquele. Então, a gente escutava as ocorrências no rádio, o pessoal falava, vê aí onde que é esse local. Você, pelo guia, você achava a rua e você ia dando o norte aí, o azimuth pro motorista. Hoje, muita coisa mudou. Hoje, a rota trabalha com equipamento dentro do interior da viatura, não só a rota, tá? A viatura do setor, a viatura também. E esse equipamento, ele leva a viatura, leva você, dá o caminho a ser seguido. Não precisa ficar manuseando o guia, né? As ocorrências, antigamente, eram irradiadas só pelo controlador lá do 90. Hoje, se você quiser ter acesso às ocorrências no computador de bordo que tem na rota e nas viaturas, você acessa as ocorrências, né? Os equipamentos, já falei, as viaturas, hoje as viaturas de rota aí é a Gun Blazer. Eu cheguei a pegar as D20 antigas, atrás parecia um caixão, né?
Aí eu depois passei pela Blazer, né, comecinho da Hilux, e agora tem a Grand Base. Então as viaturas também é um outro instrumento que mudou, né? O fardamento da rota mudou. Hoje é um fardamento muito bonito, camuflado, né? Na minha época era um fardamento normal, comum, dos outros policiais. E assim, até os policiais hoje, né? Os policiais hoje também mudou muito a doutrina. Não que isso foi uma coisa ruim, né? Mas a gente que tem acompanhado a mudança aí mudou muita coisa na rota. Mas a rota continua sendo a rota, né? O respeito continua, o ladrão ainda tem respeito, alguns ladrões têm medo, né? E aonde a rota chega, o pessoal olha e fala, a rota está aí, né? A criminalidade, a gente pode perceber que ela está cada vez mais moderna e eles parecem que estão cada vez mais criativos, né? Como é que a rota faz para estar sempre atualizada em relação aos crimes que estão sendo praticados? Então, a rota, ela conta aí com um departamento de investigação reservado muito forte, né? Então, tem um trabalho também por trás de levantamento criminal, de levantamento de criminoso, levantamento de indivíduos procurados, é ou não é? Então, esse trabalho é muito importante. É um trabalho de levantamento de dados, uma área que o índice criminal está lá em cima, né? Os tempos atrás aí, só para você ter ideia, chegou a informação de resgate de presos lá em Presidente Venceslau, né? E aí foi todos os batalhões de choque e a rota foi chamada para ir para lá também. Então a rota ela trabalha muito com isso, com levantamento de dados. E aí, com esse levantamento, ela faz frente, né, à criminalidade. Tanto é que há um respeito muito grande, e a gente sabe disso, né, mesmo que não seja declarado isso, nunca se ouviu nenhum bandido falar, um bandido aí né, que está aí, a gente costuma dizer aí, determinada torre de organização criminosa, mas eles ainda têm um receio muito grande da rota, porque eles sabem que com a rota não tem conversa, né? Com a rota não tem conversa. Qual que é o procedimento da rota em relação ao suspeito que ele está sob custódia? Em que circunstâncias vocês liberam ele? Em que circunstâncias vocês levam ele para o DP? Não entendi a pergunta. Como é o procedimento em relação ao suspeito que está sob custódia? Em que circunstâncias vocês liberam ele? Em que circunstâncias vocês levam ele para o DP para mais averiguações? Então, na verdade é assim, o indivíduo que está com restrições de direito, ele tem que cumprir essas restrições de direito. Então, se esse indivíduo ele for flagrado descumprindo qualquer uma das cláusulas que foi determinado pelo juiz, exemplo, o indivíduo está de semiaberto, está de PAD, que é prisão albergue domiciliar, ele está de RA, que é regime aberto, ou qualquer outro benefício aí, ele tem várias coisas a serem cumpridas. Então, um exemplo, não frequentar locais que vendem bebida alcoólica, por exemplo. Se esse indivíduo for flagrado dentro de um bar, né, não precisa nem estar bebendo, ele está dentro de um bar, lá no bar tem bebida alcoólica, e ele consta essa restrição aí no rol de direitos, aliás, de restrições dele, no alvará de soltura que vai constar isso. Esse indivíduo é conduzido ao distrito policial para que a autoridade de plantão tome as providências aí, né? Outro caso, muitos desses indivíduos, a maioria deles, tem que ter o recolhimento noturno. Então, ele não pode ficar depois das 20 ou 21 horas na rua. Pelo simples fato dele estar na rua 10 horas da noite, ele já pode ser conduzido para o DP, para a delegacia de polícia. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito do cidadão comum. Caso ele seja abordado pela rota, de que maneira ele deve proceder?
Olha, né, já que você fez essa pergunta, eu vou responder falando não só pela rota, tá? Se ele for abordado por qualquer policial. A Polícia Militar de São Paulo, ela é pioneira em uma coisa chamada POP. O que é o POP? É Procedimento Operacional Padrão. O que é esse procedimento operacional padrão? É a forma que a polícia vai se comportar frente a qualquer situação que tiver na rua. Entre elas, uma abordagem, como você acabou de me perguntar. Então, o policial, quando manda o indivíduo levantar as mãos, quando ele manda o indivíduo colocar as mãos na cabeça, quando ele manda o indivíduo afastar as pernas, ele está amparado pelo POP. Esse POP, Procedimento Operacional Padrão, ele tem força de lei. Então, quando o indivíduo, mesmo que o indivíduo do bem, né, indivíduo que não deve nada, ele sofrer, eu falo sofrer porque eu já fui abordado, e em tese, assim, entre aspas, ninguém gosta de ser abordado. Você está indo para algum lugar, a polícia manda você parar, você fala, né? Mas o policial está amparado por lei. Então, eu opino e eu falo para as pessoas do bem, obedeçam às ordens dos policiais. Em princípio, a ordem ela vai ser emanada dentro da lei. Logicamente, se houver abuso, aí o que o indivíduo tem que fazer? Em princípio, não precisa bater boca com o policial, não precisa fazer nada. Ele vai no órgão competente, faz a reclamação. Em qualquer batalhão, né? Ele vai lá e fala, olha, eu sou pessoa do bem, não tenho passagem criminal, eu fui abordado por um policial tal, e ele fez isso. Aí, né, o oficial, o sargento que tiver conhecimento disso, vai tomar as providências cabíveis. Mas, em princípio, né, a gente tem um jargão na rota muito antigo, né? Numa abordagem, ou se prende o bandido, ou se ganha um amigo. Então, se você foi abordado pela polícia e não deve nada, com certeza o policial vai fazer com que você seja amigo dele. E se você dever, você vai ser, né, vai ser tomado as providências cabíveis naquele local ali. Então é assim, ninguém gosta de ser abordado. Eu não gosto. Mas quando eu sou parado na rua, e já fui parado muitas vezes, o que eu faço? Levanto a mão, sai, se for o caso, né? Eu podia até, muitos policiais falam, não, meu, por que você já não fala que é polícia, já mostra tal? Mas eu prefiro sair, deixar, quando o cara estiver perto de mim, falar, ó, sou policial, tal, e aí deixar o cara fazer o serviço dele. E isso eu opino e dou a minha opinião para as pessoas do bem fazer o mesmo. E como você lida com a questão da burocracia e as limitações legais dentro do seu trabalho como policial? Porque a gente vê muitos casos de que o elemento tem uma vasta ficha criminal e ele acaba sendo liberado. Como é que você lida com essa frustração? Olha, chega a ser revoltante, né? Chega a ser revoltante. Eu já peguei indivíduo aí na rua, liberto pelo Poder Judiciário, que tinha passagem pelo artigo 157, que é roubo, 121, que é homicídio, 180, que é receptação, por várias vezes. Então, ele não tinha só o 157, tinha vários. Então, tinha 121, que é homicídio muito grave. E ele estava em liberdade na rua. É uma coisa muito triste. A gente costuma falar que a polícia enxuga gelo, né? A gente prende, a justiça solta. A gente prende, a justiça solta. E aí, a leitura que eu faço é o seguinte, não é nem o juiz o culpado. O culpado é a legislação que foi feita, que dá essas brechas para que esses indivíduos sejam soltos. Então, a gente tem visto aí ultimamente, eu não vou ficar aqui citando nomes, mas a gente vê pessoas que matou o marido, esquartejou o marido e está solto. A gente vê pessoas aí que matou os pais e saiu, tempos atrás, na saidinha do dia dos pais, do dia do pai, dia das mães. Então a gente fica pensando, poxa vida, e aí? E aí que a lei autoriza, a lei não dá, a lei não fala, não põe uma vírgula. Olha, ele vai ter o benefício de saída temporária, porém,
se ele matou, não tem isso na lei, se ele matou a mãe, se ele matou, não tem. Então a lei é muito, ela deixa uma vasta, eu digo assim, uma vasta relação de benfeitorias por indivíduo que está preso, né? E a LEP, né, que é a Lei de Execuções Penais, ela é muito branda, E a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, também reza isso. Ela reza que no Brasil não teremos pena de morte, não teremos pena de trabalho forçado, né? Então o indivíduo ele tá preso, ele está suave, ele não tem obrigação de trabalhar. Se ele quiser trabalhar, esse trabalho tem que ser remunerado e cada 3 dias trabalhado diminui 1 na pena. Então a lei é muito branda. Então revolta. Eu já abordei indivíduos aí com vasta ficha criminal andando na rua, né? Tem alguns artigos que a pessoa, se ela estiver portando determinados instrumentos, a gente pode levar ela presa, né? Então, um exemplo que eu dou: se o indivíduo aí respondeu por furto, receptação, e tá livre, mas está andando com uma chave micha, esse indivíduo é passível de condução por DP. Mas isso aí é muito difícil, né? O próprio ladrão, ele sabe disso. Então, a gente precisa do quê? A gente precisa urgente de uma renovação da nossa LEP, nossa Lei de Execuções Penais, uma revisão do nosso Código Penal, uma revisão do nosso Código de Processo Penal, para que não ocorra isso. Porque a gente costuma falar, não, o juiz soltou. Não é. É a lei que autoriza o juiz fazer isso. E na sua opinião, como policial, que leis tem que ser revista para que possa estar funcionando melhor o trabalho da polícia? Olha, uma lei que tem que ter, assim, ó, tem que ser batido o martelo urgentemente, é quando o indivíduo afronta a autoridade policial. Seja essa afronta física ou com arma de fogo, né? Ou lesão corporal, ou homicídio de policial. Primeiro, se eu fosse um legislador, eu já mexeria principalmente nisso. Por quê? Hoje, alguns cidadãos de bem, entre aspas, e muitos bandidos não respeitam mais a autoridade policial. Então, ele sabe dessa facilidade da lei, ele sabe dos benefícios da lei, e ele não obedece o policial, ele não tem medo do policial, ele não respeita o policial. Então, teria que ter uma pena mais dura com indivíduos que afrontasse a lei, afrontasse a autoridade policial, tanto do policial na ponta da linha, lá o soldado que está atendendo ao ocorrência 90, quanto às autoridades judiciárias, né? Qualquer tipo de autoridade policial. Esse indivíduo que afrontar esses policiais, que vierem para cima, esses dias, se a gente colocar no YouTube aí, você vai ver um indivíduo, olha que absurdo, ele viu os policiais abordando um indivíduo próximo à casa dele, ele jogou um bujão de gás de cima do prédio, pegou na cabeça do polícia, esse polícia desmaiou, esse indivíduo foi preso, ele saiu na audiência de custódia. Esse indivíduo aí saiu na audiência de custódia. Ou seja, tentativa de homicídio, né? Só para você ter ideia, a imprensa tem muito, é bom você que está fazendo parte da imprensa, vocês têm um trabalho muito importante, porque quando se veiculou essa ocorrência aí, se veiculou primeiro a imagem dos policiais pegando esse indivíduo aí que tinha jogado esse bujão de gás. E aí, os policiais não estavam tratando ele com muito carinho. Então, falou, olha o que os policiais estão fazendo, policial é isso, policial é violento. Depois, inclusive eu fui um dos que mandou um vídeo completo para essa TV aí que faz esse tipo de reportagem, e depois, não sei se foi eu ou muitas pessoas mandaram o vídeo, aí eles retificaram, né, a notícia, e aí mostraram a hora que o bujão de gás caiu na cabeça do polícia, né? Então, primeiro momento, as leis mais duras para indivíduos que afrontam autoridades policiais, para maridos aí que cometam violência contra a mulher, que está crescendo muito, isso mexe muito com a sociedade. Todo dia que você liga a televisão, você vê
mulher foi morta, mulher foi espancada, mulher foi violentada. Então, tem que se mudar também isso, né? O crime de furto, ele tem que ser apenado com uma pena maior, porque hoje o indivíduo, o que ele quer? Ele quer um celular que ele vende no mínimo por R$500. E aí ele furta o celular. Hoje o roubo de celular, furto, é o que existe mais aqui em São Paulo. Por quê? O furto, a pena é de 1 a 4 anos, não dá nada. Então ele tem que ser modificada essa lei do furto também, né? Então, em princípio, a meu ver, é isso daí que teria que começar. É muita coisa a ser mudada, mas em princípio é isso daí. E como você lida com as críticas de grupos de direitos humanos ao trabalho da Rota? Como é que você encara isso? Olha, é lamentável, né? É lamentável. Eu comecei a entender esse negócio de direitos humanos quando eu fiz o curso. Eu tenho um curso, né? Eu tenho o curso de direitos humanos ministrado aí na Polícia Militar. E aí tem muitas coisas por trás disso, muita coisa política, muita coisa muita coisa obscura. Tanto é que eu fazia uma pergunta: por que os direitos humanos nunca vai atrás daquela mulher que foi estuprada? Por que os direitos humanos nunca vai atrás da família do policial que morreu em confronto? Sempre vai defender o bandido. Então, nesse curso eu pude ver que, na verdade, esses órgãos dos direitos humanos, eles são contra o Estado. Então, eles nunca vão falar bem de nada, de ninguém que representa o Estado. Esquece. Aí eu pude entender. Então, eu até que fiquei um pouco mais conformado. E que eu bati, sabe, eu era revoltado. Falei, direitos humanos não, eles nunca vão. Por quê? Porque isso demanda o quê? Demanda dinheiro que vem aí de fontes da ONU, fontes de Anistia Internacional para ONGs, né? ONGs, do que vivem algumas ONGs? Só de desgraça. Então, essas ONGs vivem só de desgraça policial, só de desgraça de pessoas que fazem coisas ruins, e eles defendem essas coisas, né? É revoltante ver direitos humanos defendendo o estuprador e não defender a estuprada, a vítima. E aí, quando eu fiz esse curso, eu entendi. Eu entendi que eles nunca vão defender pessoas que representam o Estado, ou pessoas em tese do bem. Como você lida com essas tensões que muitas das vezes pode estar existindo entre a polícia e as comunidades? Porque a gente ouve muitas pessoas da comunidade dizendo que tem um certo receio da polícia, tem um certo receio de ser abordado. Qual seria o conselho que você daria para essas pessoas e como você lida com essa relação? Olha, eu costumo dizer assim, né? A comunidade, a pessoa que mora em comunidade, ela é uma pessoa comum. Ali tem muitos trabalhadores, ali tem a maioria, tá? A maioria é pessoa do bem. Eu tinha um amigo meu e eu comecei a pegar essa mania dele. Quando a gente estava patrulhando em comunidade, favelas, aí a gente ia muito fazer incursão em favelas, a gente brincava com as crianças, a gente brincava com as mulheres que estavam. Eu peguei essa mania com ele, às vezes eu estava numa favela assim, e vi uma mulher na frente da casa, né? E aí eu parava a viatura, a mulher ficava assustada. Falou, a polícia parou, aí eu olhava assim e falava, a senhora já fez a janta de hoje? Aí a mulher olhava assim, vai fazer a janta, porque daqui a pouco seu marido vai chegar com fome, e ele vai ficar bravo. O que tem de janta hoje? O que a senhora... Aí a mulher, aí quebrava aquele gelo, entendeu? Então, o que eu vejo é que tem que ter uma aproximação mais do policial com a comunidade. A comunidade do bem, as pessoas de bem. Na comunidade tem bandido? Tem. Lá no Morumbi, na parte dos ricos, tem bandido? Tem. Né? Na parte do Paraisópolis, que é outro lado, tem pessoas do bem? A maioria. Tem bandido? Tem. Então, a gente tem que saber diferenciar. E a comunidade, ela tem que ser mais receptiva para esse policial também. Porque o policial, ele não veio de outro planeta.
Ele não veio do céu, ele não caiu aqui, ó, policial. O policial veio da onde? Veio da comunidade. Ele veio de todos os rincões aí de São Paulo. Ele somente veste uma farda, ele representa o Estado e ele faz cumprir as leis, só isso. Então tem que ter essa aproximação da comunidade policial. O policial não tem que ser truculento com o cidadão de bem, não tem que ser truculento com a pessoa que mora em comunidade, né? E esse trabalho na Polícia Militar já vem sendo feito há muito tempo, que é a Polícia Comunitária, né? Ele não tem muito efeito em alguns lugares, mas já tem avançado muito, né? Inclusive, um dos programas, né, da Polícia Militar de São Paulo é o policiamento comunitário. É o policial que vai, tem as bases, não sei se você já percebeu, em Suzano deve ter, base de segurança comunitária, onde a pessoa pode ir lá, pode conversar, pode bater um papo, né? Isso aí aproxima muito a população do polícia. Bacana. E a gente sabe que a profissão de policial é uma profissão extremamente estressante, né? A gente pode ver casos de depressão, estresse no trabalho. Como é que você cuida da sua saúde mental? Olha, essa parte eu vou estar até risada, viu? Porque a minha mulher, eu aposentei muito tempo, ela fala que eu estou ficando meio louco, né? E fala que é falta da polícia. Mas é assim, ó. O que acontece com o policial normal? Ele vivencia situações vamos colocar aí, em 3 anos de serviço, que uma pessoa comum não vai vivenciar em 30 anos de serviço. Então, eu dou um exemplo assim. Eu, como policial, o que eu já vi? Eu já vi pessoa morta, eu já vi acidente feio, acidente automobilístico feio, eu já vi pessoa degolada, eu já vi pessoa atropelada. A diferença é que você vê e você tem que tomar atitude é diferente. Então, o povão, você pode ver quando tem o trânsito, né? Aí você olha na frente, tem um sangue lá. Então, o sangue chama a atenção do ser humano. Ele olha assim e fala, alguém foi atropelado. Mas a pessoa, o cidadão comum, ele só olha. O policial, o bombeiro, ele tem que olhar e tem que ir lá tomar providência. Tem que ir lá fechar a via. O bombeiro tem que chegar a ver se aquela pessoa já está morta. Então, isso mexe muito com o psicológico do homem. Porque nós somos homens normais. O homem não foi feito para ficar vendo só desgraça. E o policial, infelizmente, as ocorrências que demandam que o 190, quando alguém liga lá para o 90, ele não vai ligar e falar assim, olha, pede para uma viatura vir aqui na minha casa que eu tenho uma pizza para dar para os policiais e uma rosa. Não. Pede para o polícia vir aqui porque o meu marido está me matando. Pede para uma policial vir aqui porque tem um cara que eu acho que vai me roubar. É só coisas ruins. E aí, o trabalho psicológico, né, feito hoje pela Polícia Militar é muito interessante. Então, a Polícia Militar ela tem um quadro de psicólogos, né, que fazem frente ao policial que o comandante, a pessoa que está do lado dele, vê que ele não está bem, vê que ele está tendo algum distúrbio ali, não é ficando louco, mas não está na sua normalidade. E aí esse policial é tirado do serviço de atividade fim e é aí feito todo um trabalho psicológico aí com as psicólogas da Polícia Militar. E, ao longo do tempo, né, tem surtido efeito. Mas uma estatística que me tem, assim, me tirado a paz, né, é o índice de suicídio de policiais. Então, se você for analisar, se você procurar saber, o índice de suicídio de uma pessoa normal e de policiais, você faz uma conta por efetivo de policial, essa conta é muito alta. O índice é muito alto. Hoje, em São Paulo, nós estamos em torno de policiais na ativa, em torno de 85 mil policiais, em todo o estado, né? Policial e bombeiro. Então, o índice de suicídio é muito grande. E isso tem tirado a paz aí. Inclusive, é feito um trabalho no hospital da Polícia Militar, em prevenção de suicídio, justamente por causa disso. Já ao longo do tempo, né? E a gente vê o quê? Muitos policiais aí cometendo suicídio,
muitos policiais, infelizmente, entrando no mundo das drogas, tem policial fazendo tratamento, né? Mas justamente por causa disso que eu estou te falando. Essa coisa de se só lidar com coisa ruim. Então, na minha concepção, o que o policial precisa ter? Ele precisa ter um horário de folga, ele precisa ter a convivência familiar, ele precisa ter uma religião, seja ela qual for. Eu tenho minha religião, eu tenho uma crença, né? Isso é muito importante, cuidar da parte espiritual, né? A gente não é... Eu penso isso, né? Embora aí eu respeito as outras crenças, respeito todos, mas eu acho que a gente não é só carne. A gente tem uma alma, tem um espírito, e a gente tem que cuidar disso também. O policial tem que ter isso. Tem que ter uma religião, tem que ter um cuidado especial, tem que ter uma hora de lazer com a família, né? Então, as escalas estressantes. Hoje, o policial, se você não sabe, ele, por conta de baixo salário, o Estado, ele deixa ele trabalhar na folga dele. Então, o policial, hoje, ele puxa 12 horas. Amanhã eu estaria de folga. Se eu quiser trabalhar, o Estado me paga para me trabalhar 8 horas. E o policial, por ganhar, por ter um salário aí, não vou falar um salário miserável, mas um salário que não condiz com a realidade, não condiz com o trabalho policial. Ele vai trabalhar na hora de folga. Então, ele trabalha como? Todos os dias, 30 dias do mês. Ele não tem folga. Ah, mas peraí, não tem... Não, porque ele vende o horário de folga dele. Em vez de ele estar com a família, ele está trabalhando na rua. E isso estressa. Se você for colocar qualquer pessoa para trabalhar todos os dias sem folga, essa pessoa vai estar no ápice de estresse aí, né? Então, eu dou essa sugestão. Policial tem que ter o seu horário de folga, policial tem que ganhar bem, policial tem que ter um horário de lazer, né? Para fazer frente aí a essa criminalidade e as demandas da vida aí. Bacana. Recentemente, nós tivemos uma grande polêmica aqui no estado de São Paulo em relação às câmeras corporais nos policiais. Você, como um policial, você é a favor ou contra dessas câmeras corporais? Eu sou totalmente contra essas câmeras corporais. E vou explicar muito em breve para você o porquê. Primeiro, vamos fazer uma comparação. Por que só a Polícia Militar tem essas câmeras? Porque nenhum outro órgão público tem câmera. Por que o judiciário não usa câmera? Por que o promotor não usa câmera? Por que um médico, na hora do atendimento, não está com uma câmera dessa, para ver se ele não negligenciou o atendimento naquele paciente? Né? Por que um monte de órgão público não usa câmera? Esse é um ponto é uma pergunta que eu faço. Outra pergunta que eu faço, né? Por que o policial militar é obrigado a ficar com essa câmera se o serviço de prevenção, que é a Polícia Militar, é um serviço preventivo, né? Ela não precisa de investigação, ela não precisa de ter dados para fazer frente aí à palavra do policial. O policial, todo policial, seja ele militar, civil, ferroviário, federal, na funcional dele está escrito lá, fé pública. Significa que, em tese, o que o policial falar é verdade. Então, ele não precisa ser fiscalizado. Na verdade, essas câmeras, ela veio para fiscalizar, né? Para fiscalizar o quê? O trabalho policial. Então, eu sou totalmente contra. Outra coisa que demanda uma coisa negativa, custo. As câmeras, pelo que eu sei, não é muito caro, mas o armazenamento dessas imagens é um absurdo. É um absurdo. Então, esse dinheiro poderia ser investido aí em companhias da polícia que às vezes está caindo um pedaço. Salário policial, que eu acabei de falar aqui, que ele tem que trabalhar todos os dias para fazer frente às suas necessidades, né? Por que não, em vez de comprar câmera para o policial e gastar com armazenamento, comprar tornozeleira eletrônica para todos os bandidos que saem de saidinha? O cara fica aí, sai, e ele não volta mais porque não tem uma fiscalização. Então, eu sou contra justamente por isso. E outra coisa, inibe a atividade policial, essas câmeras. Inibe. Então, o policial, ele não trabalha à vontade. Ele não trabalha à vontade. Então, é assim, nós não precisamos dessa câmera, sabe por quê? Hoje,
todo lugar tem um celular, a maioria dos lugares tem câmeras de monitoramento, então o policial ele tem que trabalhar à vontade. Eu sou totalmente contra essa aquisição dessas câmeras aí. Fiquei triste, porque, em princípio, aí disseram que iam tirar essas câmeras, né? E aí a mídia caiu matando, é por isso que eu falo para você, o trabalho da mídia é muito importante, porque fizeram uma comparação ridícula, falando que com o advento dessas câmeras aí, a letalidade policial diminuiu, mas aí a pergunta que eu faço, e a letalidade do policial diminuiu? A morte de policial diminuiu? Então, por isso que eu falo para você, esses órgãos, a maioria dos órgãos de imprensa, não vê o policial como um ser humano. Então, eles falam muito, olha, a letalidade policial diminuiu, o confronto. Mas e a letalidade do policial? A lesão corporal, onde o policial é vítima, né? O homicídio, onde o policial é vítima, diminuiu? Não, não diminuiu. Está aumentando a cada dia, né? Então, por esses motivos aí, eu sou contra essas câmeras corporais aí. Aqui no Brasil, nós temos uma grande parte do sistema carcerário composto por pessoas que cometeram crime relacionados a drogas. Você acha que a legalização das drogas poderia ser uma solução para diminuir a violência e a criminalidade? Não. Não, porque a legalização de droga, né, ela demanda aí uma série de fatores. Então, eu já vi alguns grupos aí, grupos de esquerda, gritando para a liberação da droga, principalmente da maconha. Então, há um trabalho aí, nessas horas eles fazem até trabalho científico, né? Há um trabalho científico feito por eles que a maconha não faz mal, que o cigarro faz mais mal do que a maconha, que a bebida alcoólica causa mais doenças que a maconha. Só que aí eu faço uma pergunta para esses indivíduos aí. E aí eu falo isso porque eu já cheguei a perguntar, cheguei a conversar com indivíduos drogados aí, tivemos um trabalho aí na Cracolândia, uma época, e aí eu sei, se você perguntar para 10 indivíduos hoje que usam crack, que usam essa nova a pedra do piripaque de Chaves, do Chaves, que é a nova droga que deixa o cara louco, se você perguntar para esse indivíduo aí qual foi a droga que ele começou a consumir, ele vai falar para você, a maconha. Então, a maconha, ela é a porta de entrada para todas as outras drogas. Então, o indivíduo que é viciado em cocaína, em crack, em outras drogas aí, e até droga sintética, ele começou fumando uma maconha. Então, eu sou totalmente contra, né, a liberação das drogas, totalmente contra. A liberação das drogas não vai diminuir. A lei já está muito branda. Então, hoje, você não tem mais pena, não sei se é de conhecimento, você não tem mais pena para o indivíduo que porta a droga para consumo próprio. Então, o artigo 28, né, da lei de entorpecente, ele fala, o indivíduo que portar, que prescrever, os 18 verbos que tem lá de droga, se for para consumo, para uso próprio, a pena é de advertência, a pena é de multa, é de prestação de serviço. Esse indivíduo foi pego pela 50ª vez com droga, a pena é de advertência. O indivíduo foi pego na 1000ª vez, a pena é de advertência. Então, já há um abrandamento na pena, né? E eles querem a descriminalização. Não vai adiantar, e no meu ponto de vista não vai acontecer. Aqui no Brasil não vai acontecer. Mesmo com esse governo aí, que está aí, embora aí muitos deles aí que estão fazendo frente aí a parte de cima, né, do governo federal aí, mas eu acredito que no Brasil não vai haver essa liberação aí. Entendi. Agora, para finalizar, qual conselho você daria para um jovem que pensa em iniciar na rota? Qual seria o conselho que você deixaria para ele? Olha, o conselho é assim, nós estamos carentes de policiais militares vocacionados. Então, o que acontece hoje, não só em São Paulo, né, no Brasil, um desemprego muito grande, um desemprego enorme.
Então, esse jovem, ele se vê aí, ele vê a polícia militar como um emprego. Então, eu quero emprego, eu estou desempregado, eu vou... Não se aventure. Se você achar que a polícia militar, a rota, é simplesmente um emprego, você está no lugar errado. Agora, se você tem vocação, se você quer servir a sociedade, se você quer fazer frente à criminalidade, você quer combater as coisas erradas, seja ela qual for na rua, né? Até hoje, a minha esposa, ela às vezes, ela assim, fala, nossa, mas você não pode ver. Eu não posso ver uma criança sozinho na rua, andando na rua. O meu amigo Leite, né? O meu amigo leiteiro, é um amigo meu de infância, esse dia ele presenciou uma atitude minha, ele falou assim, meu, Tifu, por quê? Eu estava indo com o meu carro e vi duas crianças sozinhas atravessar a rua. Eu parei meu carro, fui lá, corri, falei, vocês estão com quem? Ele, sozinho. Mas vocês moram aonde? Ali. Eu fui até a casa deles, eu já estava né, com todos os espíritos, possessões já, daquele jeito. Para minha surpresa, apareceu a vozinha deles, que tomava conta deles, e eu fiquei com dó dela. Ela, eu falei para eles não saírem, eu falei, olha, senhora, cuidado, eles estavam atravessando a rua, acho que tinha, 4 e 3 anos, mais ou menos, os meninos, atravessando uma rua. E aí eu fiquei possesso. Mas quando eu vi que era uma avó que estava tomando conta, aí eu abrandei meu coração e deixei para lá. Mas se fosse os pais, eles iam escutar de mim. Então é assim, tudo isso é vocação policial. Quando você vê alguém em perigo, você vê uma coisa ruim acontecendo. Então você, jovem, que pensa como eu, que não pode ver ninguém, nenhuma coisa errada acontecendo e quer fazer frente, né? Quer servir no batalhão de elite como a Rota, né? A Rota é o batalhão de elite respeitado internacionalmente. É um batalhão centenário, né? Onde todos respeitam, né? Onde fazem frente ali os guerreiros da Boina Preta fazem frente aí a todas as demandas de criminalidade, combate todos os tipos de crime. Então você que tem essa vocação, preste, vai abrir agora, se eu não me engano, agora em abril ou final de março, concurso para a Polícia Militar, se eu não me engano, 2.700 vagas para soldado, né? Vai abrir também para a Academia do Barro Branco. Os dois aí é de nível médio, ensino médio. Estude, preste esse concurso, vai nas etapas aí com força, garra, galhardia, se forme soldado da Polícia Militar e depois seja voluntário para servir no batalhão de rota, que você não vai se arrepender. Você vai ter um retorno, uma gratificação muito grande. Bacana. Eu queria te agradecer pela entrevista. Foi algo bem bacana, somou bastante para o canal, foi um podcast bem legal, foi uma grande honra te ter aqui. Queria agradecer também a todas as pessoas que nos ouviram até esse momento. Acho que teve um conhecimento que agregou bastante para as pessoas. E queria convidar todos para os nossos próximos podcasts. Você quer deixar uma mensagem? Eu só vou mostrar para você uma coisa que eu guardo aqui. Pega legal. Minha boina aí, vou deixar a boina aqui. Vou pegar minha boina preta aqui para você. Essa boina aqui é o símbolo do patrulheiro de rota, né? A boina preta, né? Quando eu fui para a reserva, me deram esse presente aqui, ó. Uma caveira com a boina preta aqui, ó, né? Legal, hein? Escrito meu nome aqui, né? Eu era subtenente. Legal. E aí, ó, essa boina aqui eu guardo com muito carinho nas minhas palestras e de vez em quando nas minhas aulas, aí eu ponho aí para relembrar o tempo que a gente utilizava aí a boina preta no patrulhamento de rota aí. Ah, com certeza é um motivo de grande orgulho mesmo para toda a população e é bem legal mesmo. Quer deixar uma mensagem final para as pessoas? Queria assim, pessoal, as pessoas aí de bem, eu queria falar para vocês que a Polícia Militar
ela é o braço mais perto do Estado que chega próximo a vocês. Então, a Polícia Militar, ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você não precisa fazer ficha para chamar a Polícia Militar. Se você vê uma viatura na rua, você tem o atendimento da Polícia Militar apenas com aceno de mão. Se você fazer assim, ó, com uma viatura, ela vai parar e vai te atender. Então, quando você vê um policial passando na rua, no seu coração, na sua mente, faça uma oração para que Deus proteja os policiais, para que Deus proteja aqueles homens e mulheres que tanto sofrem e tanto ajudam a população de São Paulo, né, e do Brasil. E para você que quer se tornar um policial, vá em frente que você vai conseguir. Eu consegui, estou aqui, graças a Deus, aposentado, usufruindo aí da minha aposentadoria, não parei de trabalhar porque eu não posso ficar quieto, continuo dando aula ainda nas turmas de formação, né? E queria dar um abraço aí, um beijo aí a todas as pessoas que estão assistindo aí e estamos à disposição aqui, tá? Tenente Alex, um abraço para todos aí. Bacana. Esse foi o Alex Tifu. Foi uma entrevista realmente muito boa. Então, até o próximo episódio. Eu aguardo todos vocês lá. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.